Aqueles que estão sintonizados agora, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. No Evangelho de Lucas, nós leremos a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, postou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, a tua palavra por si só ela é viva, eficaz. Fale ao nosso coração, Senhor meu Pai, que não sejam palavras de persuasão humana, mas palavras de poder que transformem vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Bem, eu quero, a partir daquilo que certa vez aprendi, meditando alguns textos do Pascoal Piragini, do Hernandes, misturá-los e falar com você a respeito de uma espiritualidade desequilibrada, do confronto existente entre uma espiritualidade que pode se dizer teórica e uma espiritualidade que pode se dizer prática. Ou seja, dizem que por aí que na prática a teoria é outra. Mas será que em relação à nossa espiritualidade também é assim? Para tentar responder essa questão, eu quero propor essa reflexão. Nós lemos um texto que provavelmente leva na sua Bíblia o subtítulo A Pesca Maravilhosa. No caso, o texto bíblico nos revela que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou seja, ao mar da Galileia, onde uma multidão o acompanhava para ouvi-lo. E ele, vendo 2 barcos que estavam na praia, e os pescadores que lavavam as redes, entra num dos barcos, o barco de Pedro, e lhe pede para que ele se afastasse um pouco o barco da praia, isso para facilitar a sua pregação. Ele estava fazendo naquele momento o barco de seu púlpito. No caso, o texto nos revela que Jesus se assentou e começou a ensinar. No caso, fico imaginando a cena. Jesus senta no barco, pede que as pessoas se acomodem, sente-se ali na praia. Pedro senta ali no barco junto com Jesus, perto de Jesus, e todos começam a ouvir a palavra de Deus dita pelo próprio Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Temos uma cena, guardadas as devidas proporções, semelhante a essa que experimentamos aqui hoje. Não é Jesus encarnado que está falando com vocês, sou eu, mas a palavra ela é de Deus. Não há água nos separando, hoje apenas um espaço coberto pela transmissão da internet, mas o que eu estou tentando fazer agora é ensinar a mesma coisa que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Pois bem, o texto nos revela que a uma certa altura,
Jesus dirige-se a Pedro, fica imaginando ele olhando para Pedro, e ele fala: vá para onde as águas são mais fundas. Entenda, algo semelhante pode estar acontecendo aqui, agora, ao ouvir e repetir essas palavras, pode perceber que o Espírito Santo de Deus pode estar falando com você, que está me ouvindo aí na tua casa, exatamente a mesma coisa. Vá para onde as águas são mais profundas. Aqui eu quero tirar uma primeira lição. Em primeiro lugar, note que Jesus pediu a Pedro para entrar e afastar o barco da praia. E Deus é assim, não força a passagem. O Espírito Santo é assim, educado, ele não entra sem antes pedir autorização. E que todos ali estavam ouvindo Jesus e os seus ensinamentos, mas a grande multidão ficou na praia, e Jesus falou de forma direta a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Você poderia se perguntar, mas por que Jesus falou só para Pedro? Vá para onde as águas são mais fundas. Por quê? E no caso poderia supor uma resposta lógica, uma resposta direta. Ora, ele é quem era o dono do barco, ele é quem estava ali com ele no barco. Mas no caso isso é verdade, sim. Mas quando eu estava meditando sobre esta palavra, o Senhor me levou a um texto que está lá em 2 Tessalonicenses 3:2, que nos aponta que a fé não é de todos. Vejam, queridos, eu não estou apontando a afirmação de Paulo no sentido de trazer à baila a pretensão de justificar aqui nessa noite predestinação, mas simplesmente tem uma constatação prática. Muitos ouvem o Espírito Santo de Deus falando: saia do seu lugar, vá para as águas mais profundas. E isso exige fé, e como nem todos saem do lugar, nem todos vão para águas mais profundas, a prática e lógica me levam a concluir que nem todos têm fé. Estão entendendo? Ou seja, muitos ficam na praia, muitos ficam na areia. Você poderia perguntar ainda, mas por que Jesus falou para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas? E no caso eu poderia dar também uma resposta lógica e direta. Ora, é porque os cardumes de peixe geralmente ficam no fundo. Próximo da praia só pegamos quanto muito alguns peixinhos muito pequenininhos. Não tem cardume de peixe grande. Acontece que a questão não é essa, ela é mais profunda. Na realidade nós temos que aprender é que o extraordinário da graça não ocorre nas margens, mas nas águas profundas do nosso relacionamento de fé. Entenda, querido, Jesus sempre nos encontra onde nós estamos. Ele vai até a margem, ele se convida a entrar no nosso barquinho, ele pede que nos afastemos um pouco mais, mas chega um momento quando somos desafiados pelo Espírito Santo a nos aventurarmos com ele, sob o comando dele, a águas profundas, pois ele com certeza possui planos maiores para nós do que simplesmente encher 2 barcos de peixe, como diz o texto. Vejam, Jesus tinha mais para Pedro do que peixes. Ele iria convidá-lo a ser um dos seus discípulos. Ele faz um lançamento de um desafio, de um convite: eu vou te transformar num pescador de homens. Jesus iria convidar Pedro a depender dele até para viver, pois aquele dia em diante não seria mais os peixes que o sustentariam. Agora,
depender de Jesus para viver, e isso passa a ser quase que retórico. Nós sabemos que dependemos, mas o Senhor dos peixes, de todo o universo, que o sustentaria, é isso que Ele está dizendo. Idiota você pensar um contrário. Meu amado, minha amada, o Espírito Santo de Deus não fala com você hoje simplesmente para que Jesus possa te oferecer um milagre, embora Ele possa fazê-lo. Na realidade Ele tem propósito. Nós conhecemos um Deus que é um Deus de propósito. Na realidade é como se Deus estivesse te falando hoje: filho, filha, eu estou te convidando a navegar comigo nas águas profundas e entrar na dinâmica daquilo que é o meu propósito para a tua vida, que é muito maior do que você possa imaginar. Essa é a palavra do Senhor para você, na tua casa, para você, ao teu coração. Este é o convite do nosso Senhor a cada um de nós. Você já ouviu o Senhor na margem? Ele já se convidou a entrar no seu barquinho, e eu fico pensando, você já permitiu que isso acontecesse? Ele já te convidou a se afastar um pouquinho das margens, e eu fico pensando, isso já aconteceu. Agora nessa noite, hoje, Ele o convida a navegar pelas águas profundas com Ele, e a pergunta é: você estaria disposto a fazer isso? Navegar com Jesus por águas mais profundas? Mas vamos continuar. No caso, a palavra nos revela que Pedro obedeceu a Jesus e foi para as águas mais profundas sob a seguinte ordem: lançai as vossas redes para pescar. Mas no caso é importante observarmos aquilo que nós lemos no verso 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E aqui eu tenho a segunda lição. A segunda lição nos ensina que o extraordinário ocorre quando superamos o que nos impede, por vezes, de obedecer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Jesus disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Entendam, quando Pedro ouviu, ele precisou vencer alguns obstáculos interiores, ou seja, os mesmos tipos de obstáculos que podem estar se levantando na sua mente agora, nesse momento. Você tem que vencer, para obedecer, o obstáculo das experiências passadas. Hoje não é dia de peixe, Senhor. Já gastamos a noite inteira tentando pescar justamente nas águas profundas e não deu em nada. O que Pedro precisava entender é que havia uma grande diferença entre suas experiências passadas e o momento singular que ele estava vivendo. A diferença era o convite de Jesus. A diferença era a presença de Jesus no barco. A diferença era que Jesus estava no comando do barco. A diferença era que Jesus tinha propósito, e existia um propósito naquele momento. Se não fôssemos capazes de perceber essas diferenças, perderemos a maior oportunidade da nossa vida. Quantas e quantas vezes o Senhor está falando para nós e nós fingimos de morto, não ouvimos. Você já pensou o que seria de Pedro se ele não obedecesse Jesus? Certamente ele nunca seria o Pedro que conhecemos na história bíblica e secular, aquilo que nós aprendemos com Pedro. Meu querido, minha querida, este é o tempo de Deus para você na tua vida, e eu queria que você não perdesse essa oportunidade. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você nesse momento. A gente tem que entender também que você tem que vencer o obstáculo da disposição interior. Um segundo obstáculo que Pedro nos revela era a sua disposição interior. Jesus, eu estou cansado, tentei de pescar a noite inteira. Talvez eu leve para pescar outro dia. A cena passou onde ele estava o quê? Lavando a rede.
Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Algumas vezes imaginamos que quem precisa de nós é o Senhor, e não que nós é que precisamos desesperadamente dele. Jesus vai ser um retrabalho, sabe? Acabei de lavar as redes, e mesmo que pequemos alguma coisa, vou ter que lavá-las outra vez. São obstáculos que se levantam na nossa vida. Você tem que vencer o obstáculo da solidão das nossas decisões, porque existem decisões em que nós tomamos solitariamente. É interessante perceber que a decisão de ir às águas profundas não foi uma decisão compartilhada, ou de consenso do grupo societário dono dos barcos. Pedro teve de decidir, tanto que o outro barquinho continuou em terra, com muitos dos seus sócios. Talvez até os sócios que estavam com ele neste barco não concordassem com o seu ímpeto de obedecer a Jesus, mas parte da conversa nos revela: o evangelista não foi ouvida pelos sócios. Assim, em nossa vida acontece do mesmo jeito. Nossas decisões, queridos, espirituais se baseiam no que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É diretamente com você, sabe? E mesmo que os outros possam perceber parte dessa intervenção divina, a maior parte, a mais significativa, só nós é que vivemos. Por isso, toda decisão espiritual sempre será pessoal, sempre será solitária e sempre será exclusiva. É você que decide. O Senhor convida, mas você decide. E foi justamente isso que Pedro demonstrou ao responder: mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar a rede. Ele tomou uma decisão. Querido, hoje o Senhor o convida a vencer os obstáculos que impedem de obedecer o chamado da graça. O Senhor simplesmente diz: navegue na direção das águas profundas e lance as suas redes. Esse texto é maravilhoso. No caso, a palavra nos revela que, lançado as redes, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, tanto que tiveram que fazer sinais para os companheiros que estavam no outro barco em terra, para que viessem e enchessem os barcos também, a ponto que quase foram a pique, de tanto peixe. E aqui eu tenho uma terceira lição. A terceira lição nos ensina que, apesar da decisão ser pessoal, as bênçãos delas advinda são tão ricas, que os outros a nosso redor são abençoados pela graça derramada. É o seguinte: a bênção do Senhor vem para a minha vida, mas repinga em todo mundo que está perto de mim. 2 barcos cheios, até os sócios que estavam à margem se aventuraram nas águas profundas por causa do tamanho da bênção. Assim é a nossa caminhada com Deus. A bênção espirra sobre todos os que estão ao nosso redor e se transforma em testemunho para que muitos se aventurem numa jornada de fé. Esse é o convite que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Todos os companheiros de Pedro se tornaram discípulos e apóstolos do nosso Senhor. Tudo porque Pedro foi às águas profundas com Jesus. Tudo porque a bênção os alcançou a ponto deles mesmos tornarem suas decisões pessoais de fé. Assim, o que era só de Pedro pode ser vivenciado pelos seus companheiros. A lição é que as bênçãos que estão espirrando têm como propósito levaram também às águas profundas. Muitas vezes você está vendo o testemunho de outros e isso deve encorajá-lo a ir a águas mais profundas. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, moço, moça, jovem, senhor, senhora, não fique mais à margem. Quando perceber que o Senhor está derramando a graça, corra, não se demora, não perca essa bênção, essa oportunidade.
No caso, a palavra nos revela que lá no verso 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E aqui eu quero tirar uma quarta lição. A quarta lição nos ensina que as águas profundas nos levam a entender quem é o Senhor de toda bênção, bem como a nossa real situação miserável e pecador. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos pela pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão naquela oportunidade. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É isso que nós lemos no texto. Amado, essa parte final desse texto, ela é simplesmente impressionante, ela é tremenda. Os peixes que pareciam ser o centro da história, tanto que a gente coloca um subtítulo no texto bíblico, pesca maravilhosa, são abandonados junto com os barquinhos na praia, e você pode imaginar isso. Mas o que vai no coração de Pedro é algo maior que a pesca. O que vai no coração é: quem é este Jesus? Ele é o Messias. E quem sou eu? Um pecador. Como ele pode desejar ficar ao meu lado? Eu não sou digno nem dos peixes, quanto mais da presença do Salvador do mundo. E aí, outra vez, Jesus o desafia não mais às águas profundas do mar da Galileia, mas as águas profundas da comunhão. Ir a águas profundas com o Senhor é estar disposto a ter comunhão com o Senhor. Nesse momento é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: não tenha medo do que pretendo fazer com você e por você. Não tenha medo dos meus planos, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo, pois eu estou chamando para um outro tipo de pescaria. Deixe tudo aí e siga-me. No caso, você pode imaginar nessa cena as tentações, o que Satanás porventura estava soprando nos ouvidos de Pedro nesse momento. Ele era um pescador. Satanás com certeza estava soprando no ouvido dele: o peixe vai estragar. Estava soprando para ele assim, porque a pescaria era a profissão dele, e a grana, e o dinheiro, estava sobrando, e a família. Talvez do mesmo jeito, hoje o Espírito Santo esteja lhe fazendo um convite, e eu até posso imaginar as tentações, o que Satanás está soprando no seu ouvido. Você vai mudar a sua agenda, mas e se a grana minguar? Você vai lidar só com a verdade, mas só com a verdade as vendas podem cair. Você vai pagar todos os impostos e agir de acordo com a lei, mas se você fizer isso, o padrão de vida vai ter que mudar. Sopros do inferno nos nossos ouvidos. Entenda, meus queridos, todos os sussurros do inferno não tinham mais significado para Pedro, diante da honra de poder seguir Jesus, da honra de poder servir Jesus, ouvir Jesus, ser sustentado por Jesus, ser totalmente de Jesus. Amados, guardem isso. A maior lição não era a bênção de um cardume de peixes, mas de conhecer o Senhor e ser convidado por Ele para ser seu servo, andar com Ele. Quando descobrimos isso, podemos deixar tudo, pois Jesus vale mais do que qualquer peixe. Querido, querida, Jesus vale mais do que a tua profissão.
Jesus vale mais do que o dinheiro que você tem na tua conta. Jesus vale mais do que todos os seus títulos. Jesus vale mais. Queridos, veja, eu na realidade estava pronto a parar por aqui, pois o Senhor já tinha falado profundamente ao meu coração. Mas aí Deus me incomodou a ir além, fazendo um paralelo entre esse texto que nós lemos de Lucas 5, da pesca maravilhosa, e um outro texto que se você virar a tua página aí na tua casa, Lucas 9, a transfiguração e cura de um jovem possesso. Por isso, seja rápido aí na tua Bíblia, mude algumas páginas, Lucas 9, acompanhem comigo a leitura a partir do verso 28, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Eu roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o de volta aos seus pais. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Queridos, o texto nos revela que Pedro, Tiago e João, aqueles mesmo da pesca maravilhosa, que largaram tudo para seguir Jesus, que já falamos, sobem um monte da transfiguração com Jesus para orar. Que monte é esse? A tradição diz que é o Monte Tabor, outros passam que trata-se de um Monte Hermon, mas a geografia não importa para esse momento. Bem, eles subiram com Jesus para orar, mas não oraram, eles dormiram. No caso, o texto nos revela que Jesus foi transfigurado. O texto nos aponta que os discípulos contemplaram 4 fatos milagrosos: a transfiguração de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias, a nuvem luminosa que os envolveu e a voz do céu que disse: Este é o meu filho escolhido, ouçam ele. Agora o texto nos revela que Pedro, João e Tiago não discerniram a centralidade de seus ministérios do propósito de Deus, pois entenderam, enquanto tudo isso acontecia, a transfiguração, não entenderam que na realidade o pau estava comendo lá embaixo, ou seja, verdadeiramente quebrava, o pau comia no vale. Pois inclusive podemos perceber isso, que o texto nos relata que um pai
Havia trazido aos demais discípulos um jovem possesso e esses não puderam fazer nada por ele. Mas Pedro, João e Tiago simplesmente disseram: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas. Queridos, eles não haviam entendido nada. Eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase, e não do enfrentamento. Queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gemidos pungentes do vale. Mas é no vale que o ministério se desenvolve. Na realidade, o Senhor me fez trazer esse texto num paralelo inicial, pesca maravilhosa, para dizer que temos visto nas igrejas hoje, dia, o mesmo comportamento que fizeram com que Jesus dissesse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Ou seja, por vezes vemos pessoas que agem tal qual Pedro, tal qual João, tal qual Tiago, que querem simplesmente ficar no monte, ou querem ficar em alto mar com Jesus, curtindo a transfiguração, curtindo a pesca maravilhosa, se deleitando com contemplar da glória do Senhor, que aliás não tem nada de errado nisso, é maravilhoso. Muito pelo contrário, gostaria que todos que me ouvem efetivamente experimentassem dessa glória, mas se esquecem que a espiritualidade prática, ela é vivida no vale. Vejam, vocês se lembram quantas e quantas vezes já anunciei na igreja, aqui num culto de domingo, ele se assemelha como se fosse uma preleção de vestiário, e Jesus fala aquilo que vai acontecer, mas o jogo é lá do lado de fora. O jogo é na tua casa, é com a tua família, o jogo é no lugar que você trabalha, na escola que você frequenta, com os amigos que você tem. Queridos, infelizmente tenho visto pessoas que vêm habitualmente à igreja se alimentar, hoje assistem o culto pela internet, mas simplesmente estão tão somente ficando gordas, enchendo os seus barcos de peixe, possuem uma profunda espiritualidade teórica, mas não sabem nada a respeito de uma espiritualidade prática. Pedro, João e Tiago queriam ficar no monte. Sabem por quê? O Hernandes Dias Lopes, ele diz isso num livro do porquê. É que é mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase e do conforto. É mais fácil estar no templo hoje ou em casa, perto de pessoas coiguais, do que descer ao vale cheio de dor, cheio de opressão. Não queremos sair pelas ruas, não queremos sair pelos becos, não queremos entrar nos hospitais e cruzar os corredores entupidos de gente com esperança morta. Não queremos ver as pessoas encanquilhadas nas salas de quimioterapia. Evitamos olhar as pessoas marcadas pelo câncer nas antecâmeras de radioterapia. Desviamos das pessoas caídas nas sarjetas. Não queremos entrar nos bairros semeados de barracos, onde a pobreza extrema fere muitas vezes a nossa sensibilidade. Não queremos visitar as prisões insalubres, nem pôr os pés nos guetos encharcados de violência. Não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo, nos bolsões de miséria ou encastelados em luxuosos condomínios fechados, que também precisam de Cristo. É fácil e cômodo fazer uma tenda no monte e viver uma espiritualidade escapista, fechada entre 4 paredes. Permanecer no monte é fuga. Permanecer no monte é omissão. Eu diria mais, permanecer no monte é irresponsabilidade. A multidão aflita espera no vale. Amados, no vale a gente sofrendo cativeiro do diabo sem encontrar na igreja a solução para o seu drama. Vejam, o texto nos revela que um pai
levou aos seus discípulos um jovem que estava possuído com uma casta de demônios, que tornavam sua vida um verdadeiro inferno, e eles nada puderam fazer. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Presta atenção, que infelizmente a igreja que somos nós não tem entendido corretamente a expressão pescadores de homens. O Senhor Jesus diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens e não professores de teologia. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens e não simplesmente ouvintes de um auditório ou hoje de uma transmissão pela internet ou televisão. Queridos, é preciso que busquemos uma espiritualidade equilibrada, conhecimento e poder, prática, introspecção, mas também ação. Amados, eu nem preciso vos lembrar que uma fé sem obras é morta. Tiago já falou isso. Mas acontece que quando tentamos convocar as pessoas para uma ação social, para o exercício voluntariado, infelizmente o que mais vimos são desculpas. Não posso por isso, não posso por aquilo, e assim vai. Hoje ninguém muda a sua agenda. Hoje eu não posso, eu vou viajar. Jesus e o compromisso com Ele definitivamente não é prioridade. Quantos que me ouvem participam de algum projeto social? Quantos que me ouvem se apresentam como voluntários para fazer visita em hospitais? Quantos que me ouvem já tiveram uma atitude simples como passar a mão num telefone para saber como que um irmão está? Interessante que um médico, quando se forma, ele precisa fazer aquilo que chamamos de residência, que na realidade tem como premissa levar o profissional à prática. Ora, não tem jeito de dizer que você é um médico se você nunca fez um diagnóstico, nunca fez uma prescrição. Não tem jeito de dizer que você é um advogado se você nunca enfrentou um processo, nunca fez uma contestação, um recurso, nunca participou de uma audiência. Não tem jeito de dizer que você é um enfermeiro se você nunca fez um curativo, nunca banhou um enfermo. Do mesmo jeito, não tem jeito de dizer que você é um cristão se você nunca participou de uma pescaria de homem. Eu estou terminando. Queridos, no caso existe um equívoco muito grande, pois nós achamos que pescar homens é ir ao mundo dizer a eles que nós sabemos algumas coisas a respeito de Deus que eles não sabem, e daí então nós fazemos um discurso para eles, e se eles concordarem com o nosso discurso, eles podem ser batizados na nossa igreja, porque agora eles têm a mesma doutrina que nós temos. Então é assim, nós pescamos homens lá fora no mundo e trazemos para dentro da igreja para que eles reproduzam a nossa pessoa, quem nós somos. E esse não é o nosso papel. Nós temos que apontar a Cristo, porque a gente tem que reproduzir Cristo. Não, pescar homens é fazer como Jesus fez com esse homem possesso, e trazer para fora novamente aquilo que é o plano original. Mas como que nós podemos fazer isso? Eu sempre aprendi que pregação sem solução não é pregação. Em primeiro lugar, sendo pescado pelo Senhor Jesus, de modo a não mais se importar com os barcos cheios de peixe. Em segundo lugar, subindo e descendo do monte, não ficando só no monte, pois se eu ficar só lá eu vou engordar. E também não ficando só no vale, pois preciso me abastecer da glória e presença de Deus, porque senão eu não tenho nada para oferecer, porque ai de mim oferecer alguma coisa minha, ninguém quer. Querido, querida, se você hoje, nesse momento, foi a água mais profunda com o Senhor,
e eu orei para isso. Ou subiu ao monte e percebeu a glória de Deus. Se hoje você descobriu que os barcos cheios de peixe não são nada se comparado com o convite de Jesus, se hoje você entendeu o quanto é importante ir a águas mais profundas para poder descer aos vales, temos uma oportunidade prática para você. Eu vou te convidar, junte-se a nós, porque o que nós queremos é estar no centro da vontade de Cristo. Existe muita coisa a ser feita. Vamos orar? Pai, espero que essa mensagem tenha falado ao coração daqueles que o Senhor quer fazer pescadores de homens. Pai, nos tires da comunidade da praia, que o Espírito Santo com toda liberdade nos faça transpor de uma espiritualidade teórica para uma espiritualidade prática. Faz isso, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém.